Sejam bem-vindos a mais um podcast Leão do Norte. Mais uma vez estou aqui com vocês. A pastora Adriana ainda continua nas férias, desfrutando das águas quentes, das praias em Fortaleza. Nossa, como eu gostaria de estar nesse lugar, mas cada um no seu tempo e ela está vivenciando o seu tempo com a sua família. Um abraço para você, pastora. Que Deus te abençoe aí no Brasil, desfrute. E ela ainda continua fazendo missão, gente. Mesmo estando no Brasil, a pastora Adriana está fazendo conferências para mulheres. Tem trabalhado. Cristão nunca entra de férias. Quem disse? Pode mudar de lugar geográfico, mas a missão continua a mesma. E nós somos muito felizes por estar com vocês aqui nesse podcast. A pastora Jéssica continua conosco nesse trabalho maravilhoso para que esse podcast fique maravilhoso para vocês. Que bom, né? Que temos ela conosco. Obrigada, pastora Jéssica. E olha, ela já esteve aqui. Procura aí o podcast que ela trouxe palavras. A pastora Jéssica tem muito conteúdo, tá bom? Vamos ver, né, pastora Jéssica, se da próxima vez também traz uma palavra. Eu posso ficar aí atrás, né? Vamos mudar de posição também. Isso é reino de Deus, gente. Não tem quem é melhor ou maior. Melhor ou maior. Nem menor, nem menos bom. Por quê? No reino de Deus, o importante é que o evangelho seja divulgado a toda criatura. E nós somos os instrumentos para isso, e não importa a posição que nós estamos. Como vocês sabem, que eu já me identifiquei no podcast anterior, meu nome é Ana Lúcia Lima e eu sou fundadora do Ministério Peniel na Noruega. E hoje a nossa igreja tem o nome Mevan. E temos esse podcast para vocês, Leão do Norte. Por que Leão do Norte? Será que você sabe o significado do nome do nosso podcast? Leão, que você sabe que Jesus é identificado como o leão da tribo de Judá. Nosso Jesus. Então aí está o leão. E norte. Por que norte? Eu vou falar uma coisa para vocês que elas não sabem. Eu sou nordestina, sou lá do norte. E lá em Pernambuco tem um leão do norte também. Mas não é sobre esse leão, gente. Eu estou falando de Jesus, tá bom? É um trocadilho. Jesus, o leão da tribo de Judá, e a Noruega fica no norte da Europa. Para quem não sabe, a Noruega fica no fim do mundo. Depois da Noruega, só tem o Polo Norte. Por isso eu digo que é o fim do mundo ou a minha Nárnia, como carinhosamente eu costumo falar, que Noruega é Nárnia, aonde também existe o leão, não é isso? Quem já assistiu o filme Nárnia sabe que em Nárnia tem um leão que também representa Jesus. Então, nosso podcast é Leão do Norte, porque Jesus também está na Noruega. Jesus está bradando nessa nação e no continente europeu, usando eu e você para isso. Jesus usa pessoas e nós estamos aqui, bramando como um leoas e como leões. A nossa igreja está em Oslo e você é muito bem-vindo para visitar a nação norueguesa e estar conosco também nos nossos cultos. A participação dos brasileiros nessa nação tem sido primordial. Temos orado, queimado nessa nação. A brasa viva queimando nessa Noruega, trazendo o evangelho. Nas nossas reuniões também temos oração específica, só para orar, para queimar, queimar aqui nessa nação. Vem Jesus, faz a tua obra, Senhor. Também temos o nosso discipulado, que é individual.
temos o estudo nas sextas-feiras, que é online, e também temos os nossos cultos aos domingos, em Oslo, na capital da Noruega. E você é muito bem-vindo a estar conosco. Como eu já falei para você, meu nome é Ana Lúcia Lima e quero trazer para você uma palavra sobre quem? Sobre Jesus. Não tem o que eu falar com vocês se não for do nosso querido Jesus. Gente, pense numa mulher apaixonada, in love, apaixonada por Jesus. Quando o Senhor me encontrou, eu era jovem, eu estava perdida e o Senhor me achou. Eu estava morrendo e o Senhor me salvou. E por gratidão, eu fiz uma promessa ao Senhor, que iria divulgar o seu evangelho para que outras pessoas que estavam das mesmas formas que eu estava fossem salvas. E glória a Deus que Ele me dá esse privilégio de proclamar o evangelho. Para mim é um privilégio falar sobre Jesus. Ai, como é bom ter o Espírito Santo de Deus. Você já provou do poder do Espírito Santo? Já provou da presença do Espírito Santo? Ou você já provou e depois já deixou de lado? Porque tem gente que é assim. Deseja muito uma coisa e depois que tem, despreza. Não desprezei o Espírito Santo de Deus que habita em vós, mas seja cheio do poder de Deus. E use e abuse do poder de Deus para pregar o evangelho a toda criatura. Faça uso, Deus quer que você use o poder do Espírito Santo, os dons que Ele tem nos dado, use, pregue o Evangelho, fale de Jesus, não se detenha, abra sua boca e deixe o Espírito Santo de Deus te usar. Maravilhoso, aleluia, glória a Deus, como é bom ter vida, ter vida. Você vai no cemitério, você vai ver silêncio. A igreja de Cristo tem vida. Tem pregador, tem orador, tem pessoas que jejuam, que ora, que canta, que louva, que bate palma, que dança, que se expressa, porque nós estamos vivos, temos vida e somos filhos de Deus. Tem pessoas que, por si só, eles gostam de cultuar tranquilamente. Isso não quer dizer que está morto também, né, gente? Também não é por aí. Sabemos que cada um tem uma forma diferente de adorar o Senhor. Mas quando o Espírito Santo de Deus pega, não tem isso não, tá? Desculpa aí, eu sei que eu sou sanguínea, mas eu já vi o melancólico cheio do poder de Deus. Amo quando Deus vem. Eu amo quando o Espírito Santo de Deus vem. E você? Você não sente saudade? Você não sente saudade de estar cheio do poder do Espírito Santo, de gritar, de louvar, de chorar? As lágrimas descem, refrigério para a alma, que coisa gostosa, que delícia! Maravilhoso é ser cheio do Espírito Santo, quando ele fala ao nosso coração que queima, deixa aquela coisinha assim quentinha no nosso coração, gente. É poder de Deus, é o poder do Evangelho, porque Jesus disse para nós que ele iria ao Pai, mas nos deixaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus da promessa, que nós temos, que habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, Senhor. Eu aproveito esse momento glorioso e oro para aqueles que estão me ouvindo nesse momento, para que seja cheio do Espírito Santo, para que experimente desse poder maravilhoso e que se um dia, Senhor, for revestido de poder, não despreze aquilo no qual tu derramaste sobre ele, Jesus. Espírito Santo, eu oro por todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento, que seja tocado por ti, que sinta, Senhor, esse poder do alto. Uns chamam vibrações, outros chamam poder, não importa o nome que dão, mas vem, Jesus, opera, realiza, faça essa obra em cada um que está me ouvindo nesse momento.
sacuda, Senhor. Sacuda da mesmice, do conformismo. Sopra, Senhor, as cinzas. E que venha a brasa viva aquecer. Aquecer os corações, aquecer as vidas. Queridos, o ministério de Jesus é muito lindo. O ministério de Jesus é maravilhoso. Eu quero compartilhar com vocês uma passagem no livro de Mateus, no capítulo 19. O versículo 1 diz assim, olha. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões. Olha só, além de ser multidão, eram muitas. Muitas multidões. Então era gente, de com força, gente. E curou-as ali. Por que as igrejas não desejam teus dons espirituais? Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Porque as pessoas são contra os dons. Cura. Dons de revelação. Por que querem apagar o fogo do Espírito Santo de Deus? Cadê os dons? Cadê os dons? Gente, Jesus disse, os sinais seguirão. Os sinais seguirão aos que creem. Repreenderão demônios e curarão enfermos. Aonde estão os dons nas igrejas? O que nós temos feito com o dom que Deus nos deu? Profecias, revelações, cura. Eu sei que Jesus disse que muitos naquele dia irão dizer, eu profetizei no teu nome, eu curei no teu nome, repreendi demônios no teu nome, e ele dirá, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. É só não praticar iniquidade e continuar a obra do Senhor. Não quer dizer que você ou vai praticar as coisas divinas, as coisas sagradas, praticar os ensinamentos de Jesus, ou fluir no dom. Você pode fluir no dom. Você pode fluir no Espírito Santo. E você pode também ser conhecido por Deus. É só manter a comunhão. Simples assim. Mas por que perseguem os dons? Eu não entendo. Que Jesus venha abrir o entendimento do seu povo. E que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Que apesar de ter comunhão, possa fluir nos dons. Jesus curava. Jesus nos deu essa comissão. E de pregar o evangelho e os sinais seguirão aos que creem. Quem disse foi Jesus, não foi Ana Lúcia. E por que não? E por que não nós fluirmos nos dons espirituais? Por que não posso fluir? Eu não entendo. Vamos fluir. Vamos, igreja, levante-se. Levante-se em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pega essa tua maca aí e anda. Tá aí paralítico espiritualmente, não flui nos dons espirituais. Tá aí esperando que a água mova para você entrar e alguém te levar? Não! Jesus está dizendo o que você quer que eu faça. Paralítico espiritual. Jesus está perguntando o que você quer que eu faça. Levanta dessa cama aí espiritualmente. Acorda, uma das virgens que estavam lá dormindo. Todas elas estavam dormindo, mas uma estava cheia. Só precisa acordar, porque você já está cheio. Está aí, com a lamparina cheia. Precisa só acordar, levante-se em nome de Jesus. Toma teu leito, levanta. Espiritualmente falando, creia no Senhor Jesus. Aviva essa obra dentro de você. Desperta tu que dorme. Via sombra. Fala em línguas. É um dom. É um dom. Fala em línguas. Ora pelos enfermos. Repreenda demônios. Prega o evangelho. Jesus curava. Jesus libertava. Jesus levava a palavra de salvação.
Ele veio para salvar os perdidos, para curar os enfermos, para libertar os cativos em prisões. Alô? Vamos, igreja, levante-se em nome de Jesus. Resplandeça a glória do Senhor neste mundo. Não, é porque os dons espirituais não salvam ninguém. Eu sei, dom não salva, mas cura, liberta, traz esperança para um coração que está aflito. Uma palavra de revelação ajuda tanto a igreja. Porque Paulo nos ensina, ele nos instrui sobre isso. Que os dons é para a igreja. Não é para os ímpios, é para a igreja. E se nós estamos numa igreja, se nós somos igreja, por que não usar dos dons que Paulo diz que é nosso? Eu te repreendo Satanás do inferno, que quer impedir da igreja de Cristo fluir nos dons espirituais. Eu repreendo esse espírito maligno das trevas, que quer impedir da igreja de Cristo avançar nos dons espirituais. Salvação. Jesus trouxe a salvação. Jesus também nos presenteou com os dons espirituais. E eu tomo posse, eu recebo do que o Senhor me deu. Sim, eu recebo, porque foi Ele que me deu. E eu uso quando eu quiser e a hora que eu quero. E quem pode impedir? Eu repreendo demônios, sim. Eu oro pelos enfermos, sim. Eu creio sim na salvação e na cura. Eu creio sim na salvação e na libertação. Eu creio nos dons espirituais até os ossos. Terebarava, xerecantarabarava, sombra. E se os dons espirituais é para a minha edificação, eu falo. E se você aí do outro lado tiver interpretação, interpreta. Deus vai falar com você através das minhas línguas estranhas. Mas se eu não falar em línguas estranhas, como é que tu vai saber? Como é que eu vou falar contigo do outro lado, da forma que o Senhor quer falar contigo? Ah, não. Ah, não. Ninguém vai deter a igreja de Cristo, não. O inferno jamais deterá a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo avança. Avança no poder, na autoridade, no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Erebarava xere cantarabarava sombra. Erabaia xere baravassou. E é isso aí, gente. Esse é o evangelho. Aí é o evangelho na Noruega. Tem fogo na Noruega? Tem. Você sabia que tem norueguês cheio do fogo? Fala em línguas, ora por cura, repreende demônios. Repreender demônios, eles não são muito. Eles não são muito dessa área, não. Eles pulam isso daí. Quando fala de demônios, eles. Oh. Mas eles oram por cura. Tem poder de Deus na Noruega. Tem chineses orando, tem japoneses orando no Oriente Médio, em vários lugares. Quem tem a palavra de Deus, quem tem a Bíblia, lê, entende, usa, vai fluir, nada vai deter. Vamos, igreja, levante-se em nome de Jesus. Sai desse lugar, esse abismo não te pertence. Eu te tiro desse cativeiro espiritual em nome de Jesus, porque por aí a gente vê nas redes sociais as críticas sobre os dons espirituais. As críticas, Jesus mostra na Bíblia aonde diz que não é para usar os dons espirituais, que eu me calo. Agora eu te mostro na Bíblia que é para usar os dons espirituais. E agora? Bora! Reage, gente! Reage, meu povo! Reage, igreja de Cristo! O Senhor nos chamou para isso. E o Senhor disse que os tímidos, o Senhor disse que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Pronto. E agora? Nem não gosto. Não é o que você gosta. É o que Jesus mandou você fazer. Me mandou para fazer e acabou. Você obedece ou não obedece a Cristo? Rebelde. Bora! Você obedece ou não obedece ao Espírito Santo de Deus quando Ele mandou você orar por alguém? Seu teimoso. É isso. Simples assim. Teimoso e rebelde. Teimoso e rebelde. Tô balançando a câmera, né, pastora Jéssica? Vou abalar esse podcast. Quando a pastora Adriana chegar, ela vai encontrar isso daqui abalado. Mas é isso aí, gente. Vamos lá. Levantemos como igreja, com autoridade na terra, ousadia, determinação. Avança, exército de Cristo. Vamos lá, povo de Deus. Aqui diz, olha, Jesus tinha compaixão das almas. Multidões seguiam Cristo. Ele não curava um ou outro. Aqui diz multidão. Diz assim, ó, muitas multidões.
Eu não sei se traduziram errado, porque agora é essa história, né? De tradução da Bíblia. Porque a tradução está errada. Pelo que eu saiba, os antigos que tinham aquela tradução errada era movido pelo poder de Deus. Acreditava em tudo que estava escrito e eles viviam a palavra de Deus de uma forma que nos constrange hoje. E você que conhece a palavra, a tradução certa, como você diz, eu quero ver o que é que você tem feito pelo reino de Deus. Não adianta saber. Pelo contrário, quanto mais sabe, mais será cobrado. É, mestre da palavra. Quanto mais se sabe, mais será cobrado. Mas aqueles irmãos que ouvia a palavra, ou que lia a palavra antiga da Bíblia, que hoje se dizem que é a tradução errada, eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo, do poder de Deus, porque eles acreditavam que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar, que eles eram cheios do Espírito Santo, eles acreditavam na grande comissão, eles acreditavam que os sinais seguiriam a eles, de repreender demônios, de curar enfermos, e a igreja de Cristo fluía nessa tradução que vocês dizem que é errada. E a sua agora, com a sua tradução aí que você faz, porque agora está aprendendo hebraico, eu sei qual é a palavra certa. Tá, e você está fazendo o que com ela? Está usando? Fazendo de uso da palavra? Você tem repreendido demônios de pessoas que estão cativas por Satanás? Tem curado enfermos para glorificar o nome do Senhor Jesus? Tem orado para que almas sejam batizadas com o Espírito Santo? Quantas vidas você tem resgatado para o céu? Quantas almas você tem impedido de ir para o inferno com a sua tradução correta? Vamos lá, igreja. Vamos lá. Ou é ou não é? Porque essa coisa de ficar usando a tradução correta para poder desfazer daqueles que vivem uma palavra com amor a Cristo de verdade, não usando do seu intelecto, mas usando da ousadia e do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu não seja pega nessa soberba, nessa fonte de intelecto, porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Você que é tão sábio, Deus usou foi aqueles que tinham a tradução que você diz que é errada. E aí? Cabe dentro desse versículo que Deus confunde sábios? Confundiu você, querido, que tem a tradução correta do hebraico, que sabe a fonte? Eu quero ver. Eu quero ver. Quantas almas você tem ganho para Jesus? Quantas almas você tem ganho para Jesus? Vamos lá. Quantas vidas você curou em nome de Jesus? Quantas almas você tirou do cativeiro? Ah, não vem não, não vem não, não vem não. Esse é o podcast Leão do Norte. E o leão hoje está rugindo. Aleluia, glória a Deus. Vou tomar água. É que eu tô com sede, não, é para acalmar os ânimos, porque o poder de Deus. Quando eu falo do poder de Deus, claro que o poder de Deus não é porque levanto a minha voz pelo poder de Deus. Eu levanto a minha voz porque eu sou sanguínea. E quando o tema está quente, eu fico assim, acesa. Mas o poder de Deus está quando eu tô calada também. E quando eu tô falando baixo, alto, o poder de Deus continua o mesmo. Eu sei disso. Mas essa é a Ana Lúcia falando com você. Pronto? Também está bom assim, porque eu não vou gritar, para você entender. É porque é assim, ó, julga porque grita, julga porque fala, porque gesticula, porque, olha, é tanta coisa que as pessoas querem trazer para travar pessoas. Comigo não. Jesus Cristo me fez livre. E se ele me libertou, verdadeiramente eu sou livre. Livre para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas. Se você quiser ouvir, ouça. Se não quiser, meu filho, dá licença, porque eu continuo passando. Eu vou continuar com a obra que o Senhor me chamou para fazer. Seja na Noruega, seja em qualquer nação, eu só vou. Só não me segura, que aí eu não deixo. Entendeu? A diferença é essa. Jesus era igual. Ele estava em um lugar e ia colocar ele como rei.
Ele sai daqui, não bota eu como rei, não. Eu tenho algo para fazer mais importante do que uma cadeira de rei. Outros chamavam ele, possuído por demônios. Ele dizia, sai daqui. Eu tenho outras coisas para me preocupar do que ficar me dodóizando, me mimizando. Ai, me chamou de demoniado. Não, Jesus estava fazendo a obra, nem rei, nem demoniado. Para ele tanto faz, aplausos ou vaias. É isso daí, simplesmente essa lição que eu tirei na minha vida. Não importa quem gosta de mim, quem não gosta, é importante que o evangelho seja anunciado e que vidas sejam salvas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu espero que você tenha gostado desse podcast, que você tenha sido tocado pelo Espírito Santo, porque eu estou aqui animadíssima, animadíssima. Estou tão feliz, estou feliz, estou feliz. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Eu sou aleluiada, eu sou mulher do fogo, eu sou brasa viva, mas também tenho os meus momentos também, de baixa, como todo mundo tem. Não é só assim, senão ninguém aguenta, né? Mas nos meus momentos de baixa, o Espírito Santo de Deus continua comigo. E se você também tem os seus momentos de baixa, outro momento feliz, outro momento alegre, outro momento de dúvidas, de medo, é normal. O Espírito Santo de Deus continua conosco em todos os momentos. O importante é não parar, tá bom? Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Na próxima, a pastora Adriana, eu acho que vai estar com vocês, é, pastora? Acho que não, né? Acho que não. Ainda não. Ela está lá nas águas quentinhas, lá das praias de Fortaleza. Vai chegar aqui, assim, cheia de vitamina D, que a Noruega não tem. Mas ela vai chegar toda recheada de vitamina D, com ânimo, com muitas experiências, novidades para vocês. Se não vai ser no próximo, a gente aguarda, que ela vai voltar. Tá bem? Mas foi muito bom estar com vocês aqui, dividindo um pouquinho dessas palavras que o Senhor tem compartilhado ao meu coração. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura e Jesus Cristo liberta. E seja você abençoado por Ele hoje. No nome de Jesus. Até a próxima.